A Deus seja a honra, a glória e o louvor. As suas misericórdias duram para sempre. E não há ninguém como o Senhor, precioso como o nosso Deus, maravilhoso. Jesus, eu oro hoje que Deus use esse ensinamento para te abençoar. Falamos sobre intensificar o poder de Deus em sua vida. É a única maneira que eu descobri foi através do jejum. O jejum é muito importante. Eu vou falar sobre os 3 tipos de jejum. Como entrar e como terminar o jejum. É muito importante. É muito sério que nós estamos compartilhando sobre o jejum, porque precisamos do poder de Deus. E precisamos do poder de Deus mais do que nunca. Lembre-se que Adão perdeu o poder quando ele comia no jardim. Jesus começou o seu ministério jejuando. Assim diz em Lucas que entrou no deserto cheio do Espírito Santo. E que ele saiu do deserto cheio do poder do Espírito Santo, porque estava no jejum. O jejum restaura o poder e restaura o domínio. Eu vou dizer algo muito importante aqui. O jejum é para o domínio, porque você sabe que a mensagem de hoje é muito importante. O que eu falo sobre restaurar o domínio, então Adão perdeu o domínio quando ele comia. Que isso foi o seu erro. Quando Deus disse para ele não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, nós temos que olhar honestamente para o Senhor. Lucas, que o Senhor começou seu ministério jejuando para obter domínio. Ok, você sabe que todas as religiões, elas jejuam, todas elas, quando se pergunta para o seu povo, é uma regra jejuar muitos dias no período de um ano. E você vê que eles estão se espalhando e crescendo, é por causa do jejum. Porque o jejum libera o poder em ambos os mundos. O jejum libera o poder poderosamente, tanto para Deus quanto para o diabo. Então temos que entender o quão importante é que jejuemos. O povo de Cristo deve entender que o jejum é uma das maiores armas e chaves para o poder de Deus. Quando se trata de que Deus nos deu nas Escrituras, muito importante. Maravilhoso Senhor Jesus, nós vemos hoje e pedimos que o Senhor envie sua unção. Eu oro para que o Senhor abençoe e alimente o povo hoje com a sua palavra, para que traga mudanças e que o poder do Espírito Santo venha em suas vidas. No poderoso nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém, ok? Agora lembre-se de que um cristão adormecido é comparado a um pecador morto. A Bíblia deixa isso muito claro. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Paulo escreveu. Agora, o jejum restaura o domínio, porque quando a carne se torna um Deus, uma pessoa se torna um adorador de ídolos e perde o domínio. Eu quero dizer isso de novo. Quando a carne se torna um Deus, é quando as pessoas não estão jejuando, então a carne assume o controle. Se torna um Deus, porque a carne põe, o jejum coloca a carne sob sujeição. Lembre-se de que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9, versículo 27, mas eu mantenho o meu corpo e trago sobre a sujeição. Como? Pelo jejum. Não somente pela unção, mas pelo jejum. Então o jejum intensifica o poder de Deus na sua vida. O jejum nos liberta da idolatria, porque pense nisso. Quantas pessoas comem no jejum, a sua carne se torna um rei, um senhor. Quando a sua carne se torna um rei, eles são governados por ela. Significa que eles se tornam adoradores de ídolos. A carne se torna aquele ídolo que eles adoram. Então é muito importante que eu estou dizendo para você, que a adoração de ídolos não é apenas adorar algum tipo de imagem ou de estátua, mas também está adorando a própria carne. O corpo se torna um Deus. Diz que ele quer que eles façam, especificamente. Quando se trata de comer, o jejum coloca a carne sobre a sujeição. Novamente, 1 Coríntios, eu quero que você vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Paulo, o apóstolo, declarou:
Eu mantenho meu corpo e coloco em sujeição para que não seja por qualquer meio, quando eu pregar aos outros, eu mesmo seja rejeitado. Como muitas vezes o apóstolo Paulo, ele mesmo jejuou. Eu sempre escolhi esse versículo, porque como aqui é maravilhoso as Escrituras. Então assim que ele fez o jejum, ele trouxe o seu corpo sob sujeição. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Fala sobre os filhos de Israel, e eu quero ler. 1 Coríntios 10, começando no versículo 7. Nem sejam idólatras, como alguns deles são, mas como está escrito, as pessoas se sentaram para comer e beber, e levantaram-se para se divertir. Agora se tornaram idólatras, porque estavam adorando seus próprios corpos, agora se tornaram adúlteros. Como é que está escrito? Que as pessoas se sentaram para fazer, para comer, beber e se levantaram para se divertir. E submeteram a carne, e o resultado que eles cometeram foi a fornicação. E eu mostrei isso na outra aula. No livro de Isaías, os profetas dizem que quando as pessoas não jejuam, eles se tornam fornicadores, é o resultado. Eu compartilhei tudo isso na outra aula. Peço, por favor, que você dê uma olhada no primeiro vídeo. Poderoso. Então, o Senhor recebeu domínio. Em Lucas capítulo 4, eu te mostrei também no outro vídeo, mas eu quero apenas... Gostaria que você soubesse, em Lucas 4, versículo 1 e 2, estando Jesus cheio do Espírito Santo, saindo do Jordão, foi conduzido pelo Espírito para o deserto, e ele estava jejuando. Aí ele foi tentado pelo diabo 40 dias, naqueles dias, e não comeu nada. Ele estava jejuando. E quando eles foram terminados, depois que ele estava com fome, com sede, no capítulo Lucas 4,14, diz que Jesus voltou no poder do Espírito para a Galiléia, e a sua fama se espalhou por toda aquela região. E no versículo 18 ele falou e disse: Espírito do Senhor está sobre mim. Vamos a partir daí falar sobre os 3 tipos de jejum. Agora é forte. Antes de entrarmos nisso, vamos mostrar a vocês os 3 tipos de jejum. Para que serve, acredita em mim, você vai ser abençoado por isso, porque você verá algo poderoso, que irá trazer salvação para a sua família. Você vai adorar. Em João capítulo 1, eu quero apenas ler o livro de Joel no Antigo Testamento. E eu vou ler o versículo 14 para mostrar a importância que Deus dá ao jejum. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Reúna os anciãos e todos os habitantes da casa do Senhor seu Deus e clame ao Senhor seu Deus. Agora diz no versículo 14. Então, se você olhar o capítulo 2, o versículo 12 de Joel, a partir daí eu vou mostrar a você os 3 tipos de jejum. E para que serve? E pois assim por diante, Joel 12:12 diz: Portanto, diz o Senhor, volte-se para mim com todo o seu coração, com o jejum. Então, quando as pessoas jejuam, elas estão se voltando para o Senhor. Seus corações se voltam para o Senhor quando elas jejuam. Então, no versículo 15, tocai a trombeta em Sião, santificai um santo jejum. Convocai uma assembleia solene. Então, há muitos comandos sobre jejuns na Bíblia. E agora vamos falar sobre os 3 tipos de jejum. Sim, mas primeiro eu quero que você faça algumas perguntas a si mesmo. Antes de começar qualquer jejum, eu quero que você se faça essas perguntas. Vamos fazer essas perguntas antes de começar o jejum. Pergunte a si mesmo: é dado por Deus? Ou é algo que simplesmente eu quero fazer porque eu posso fazer? Porque eu quero perder peso. Se você está fazendo isso pela carne, você acabou de perder com Deus. Então, número 1, é dado por Deus? Deus está me guiando? Número 2, eu estou fazendo pelos motivos certos? Agora, por favor, escreva isso. É algo que você pode responder, só você.
5 perguntas que você precisa fazer antes de começar a jejuar. Qualquer um deles. O jejum é dado por Deus. Número 2. Os meus motivos são corretos. Número 3. Para quais necessidades específicas eu estou jejuando? Quais são as necessidades? Número 4. Quais são os resultados esperados? Número 5. Eu estou determinado a ministrar ao Senhor enquanto eu jejuo? Isso é chave. Porque Deus não vai responder sem você falar com Ele. Atos 13, versículo 2 diz que eles ministravam ao Senhor e jejuavam, eles estavam ministrando e jejuando ao mesmo tempo. Então, foi quando o Senhor chamou Paulo para o ministério. Então, 5 perguntas que eu gostaria que você certifique-se de responder. Número 1, é dado por Deus. Número 2, os seus motivos estão corretos. Número 3, quais são as necessidades específicas que eu estou jejuando? Então, não apenas jejue, deve haver uma razão pela qual você está jejuando. Número 4, quais são os resultados? Eu quero ver quais é o resultado. Número 5, eu estou determinado a ministrar ao Senhor. Então, quando eu estou jejuando de acordo com Atos 13, agora aqui vai os 3 tipos de jejum. Jejum número 1, jejum de 3 dias para crises. Cada vez que vemos uma crise nas Escrituras na vida de alguém, eles estiveram jejuando por 3 dias. Sem comer, sem água. E agora, primeiro que vemos, que jejuou, a primeira pessoa que vemos, eu quero mostrar, em Atos 9:9, então vou voltar para o Velho Testamento. Então aqui o apóstolo Paulo, ele estava em crise, ele ficou 3 dias sem ver nada, e não comeu e nem bebeu, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Ele estava a caminho de Damasco, ele viu o Senhor, ele caiu do cavalo, mas ele não tinha ideia do que estava acontecendo com ele na sua vida. Ele jejuou por 3 dias e 3 noites, e ele ficou 3 dias sem ver, nem comeu, nem bebeu. E agora, no Antigo Testamento, olhamos o livro de Esther. Lembre-se, Esther, ela sabia pelo Espírito que havia uma crise. Então ela disse, eu preciso jejuar por 3 dias. Então no versículo 16 ela disse para irem se reunir todos os judeus que estavam presentes em Suzã e que jejuassem por ela e que não comessem nem bebessem por 3 dias e 3 noites. E eu também jejuo nas minhas crises. Então eu irei ao rei, e que é de acordo com a lei, e para a lei, se eu morrer, eu morrerei. Agora, sem comer e sem beber por 3 dias e 3 noites. E eu acredito que este jejum é para os entes queridos. Absolutamente. Número 2. É aqui porque eu digo isso, porque é quando eles vão receber a visão. Foi o que aconteceu no Paulo, ele recuperou a visão. Ele jejuou 3 dias e 3 noites e a sua visão retornou. Significa que naquele momento ele estava cheio do Espírito Santo. Então deixe-me fazer uma pergunta. Talvez você não saiba a resposta ainda, mas eu vou mostrar a você a partir da Escritura. Vamos para Atos 9, versículo 9. Quando Paulo foi salvo, ele foi salvo na estrada a caminho de Damasco, ou ele foi salvo mais tarde quando Ananias veio vê-lo? Boa pergunta. Bem, deixa eu te mostrar aqui. Ele ficou 3 dias sem ver. Nem comeu, nem bebeu, nem bebida. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias. E para ele disse o Senhor uma visão. E ele disse, Ananias, estou aqui, Senhor. E o Senhor disse,
levanta-te e vai para uma rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso, pois ele estará orando. O que ele estava orando? Pelo que ele estava orando? Qual era a necessidade dele? O que ele estava pedindo? E ele viu numa visão um nome chamado Ananias entrando e colocando a mão nele para que ele recuperasse a sua visão. Agora espere um minuto. E antes que Ananias dissesse, Senhor, ele veio para nos levar prisioneiros e nos matar, alguns de nós, Senhor, que ele siga, meu Deus, estou sentindo unção aqui. Vamos ver o versículo 15. Para levar o seu nome perante os gentios e reis, e eles vão sofrer por mim. Mas observe agora essa chave. Está no versículo 17. Qual foi a primeira palavra que saiu da boca de Ananias? Ele disse, irmão Saulo. Significa que ele foi salvo naquele momento. Mas quando ele foi salvo? Ele foi salvo quando ele estava orando. Quando ele estava lendo. Orando no mesmo dia que Ananias veio e pôs as mãos sobre ele. Significa que ele foi o jejum que abriu seus olhos para a sua necessidade de receber Jesus. Por que não há registro de que ele foi salvo na estrada para Damasco? Tudo que vemos que ele diz, quem és tu, Senhor? Ele nem conhecia o Senhor. Ele disse, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E é duro você chutar contra os aguilhões. A propósito, você sabe que são aguilhões? Hã? Se você não sabe, então, as pessoas não sabem. Aguilhões, eles colocavam esses pregos na ponta de uma vara e ao redor dos tornozelos dos bois. Então, quando estivessem arando a terra e os bois fossem numa outra direção, então eles feriam ali os calcanhar, a carne, para que eles pudessem voltar para o curso. Era como pregos. Eles sentiam os pregos, então eles costumavam ir para o outro lado. Então é isso que eu cito, são aguilhões, de qualquer maneira. Então Paulo, o apóstolo, na estrada para Damasco, ele foi salvo, ele estava jejuando, porque ele orou. Que lindo que nós sabemos. Pelo momento em que Ananias entrou, ele foi salvo. Ananias chamou de irmão Saulo. Por isso que eu digo que os teus olhos se abriram. O que significa que quando oramos por entes queridos, cujos olhos estão fechados pelos demônios, os seus olhos vão se abrir para que, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, afirma que a razão pela qual eles não são salvos é porque o espírito de cegueira está sobre eles. Eles foram cegados por demônios. Não porque eles não querem, estão apenas cegos. E o jejum vai quebrar essa cegueira. 2 Coríntios 4:4. Vamos olhar para isso. Você está aprendendo alguma coisa aí, Jade? Hã? Em que o Deus desse mundo, o Deus desse mundo tem cegado a mente daqueles que não acreditam, para que o evangelho da glória de Deus e de Cristo resplandeça e brilhe nas suas mentes. Mas o jejum vem quebrar isso. Então você tem que, quando você falar com ele, simplesmente, ele não consegue ver o evangelho, jejue por ele 3 dias e 3 noites, sem comida e sem água. É o que diz agora. 3 dias, 3 noites é para a crise. Então, se você estiver enfrentando uma crise, você sairá dele para a salvação, mas primeiramente para a crise. Não mentiu. Número 2. O jejum de 21 dias. Não é um jejum completo que você não come, mas é um jejum parcial, porque no capítulo 10, Daniel, nós vemos que o jejum parcial de 21 dias
Então, Daniel capítulo 10. Espero que vocês estejam aprendendo algo. Vamos ver o versículo 3 e fala sobre o jejum parcial. Ele diz que eu não comi nenhum pão agradável, nem carne, nem vinho entrou na minha boca, nem eu mesmo me ungi até que 3 semanas inteiras se completasse. Por quê? Porque o jejum parcial de 21 dias é por revelação. É por revelação. Se você quer que Deus fale com você, se você quer que Deus te mostre coisas, você precisa jejuar por 21 dias. E aqui vemos que ele não comeu nem pão nem carne. Eu não comi nenhum pão agradável. Agora depois vem a carne, o vinho, entrar na minha boca. Eu não me ungi. Vegetais ou frutas. Mas ele comeu num pão agradável. A propósito, a palavra agradável, que pão eu acho importante ver que o alimento desejável é o que em hebraico diz que comida que é tentadora de comer. Pão agradável também pode incluir coisas que você pode gostar muito e achar como agradável, doces e refrigerantes. Mas não fala nada sobre não comer frutas e vegetais. Mas você tem que usar a sabedoria, Deus pode te guiar. Você pode dizer, Espírito Santo, eu não gosto de carne, mas eu tenho outras coisas que eu gosto e vou ter cuidado de... Tem coisa mais tentadora que pão e carne. Mas o jejum parcial é algo que você terá que decidir. Isso que significa para você, mas 21 dias é para a revelação. E vemos como Deus deu a revelação a Daniel, porque em Daniel 9, no versículo 2, ele diz que no ano do seu reinado, Daniel compreendi pelos livros o número dos anos, que a palavra do Senhor veio a Jeremias, e o profeta que se cumpria 70 anos na desolação de Jerusalém. Então dizem no versículo seguinte, eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscá-lo com orações e súplicas, com jejuns. Então ele precisava de uma revelação do Senhor. Ele tinha lido no livro de Jeremias que os 70 anos já tinham passado. Esse é o número 2. Eu quero apenas dizer algo. Eu não vou dizer totalmente o que aconteceu, mas é provavelmente o que também aconteceu com o apóstolo Pedro em Atos 10, quando Pedro teve uma visitação do Senhor sobre que os gentios viriam para o reino. Agora, não diz que eles estavam jejuando por 21 dias, mas é muito interessante se você olhar para Atos 10 e versículo 10, diz que quando ele esperava, ele ficou com muita fome, ele não comeu comida enquanto ele se encontrava ali em êxtase. E provavelmente, eu não vou dizer que isso é tudo, mas acho que estava, na minha opinião, em jejum parcial. Assim mesmo por revelação. Viesse a ele para que seriam salvos. Então, jejum parcial. Jejuns parciais. Você realmente deve ser conduzido pelo Espírito. Assim como nem todos os jejuns parciais são de 21 dias. Porque você vê alguns das escrituras para isso. Por exemplo, vamos ver 2 Coríntios 2. Versículo 27. Onde o apóstolo Paulo diz em cansaço de dor, em assistir muitas vezes, com fome e sede, em jejum, e em jejuns muitas vezes. Aqui vemos que o apóstolo Paulo, ele entendeu o poder do jejum. E aí parece que ele também estava jejuando.
Às vezes parcialmente, às vezes totalmente. Mas o jejum de 21 dias é para a revelação. Está garantido no livro de Daniel. Esse é o terceiro jejum de 40 dias. O jejum de 40 dias é para domínio. Domínio completo sobre o inimigo. Eu não recomendo que muitos de vocês façam o jejum de 40 dias, porque realmente tem que ser dirigido pelo Senhor. Em Mateus 4, versículo 2, em Mateus 4, 2 diz que o Senhor, ele entrou em jejum de 40 dias. E naquele dia, porque Deus o conduziu, diz que quando ele jejuou por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. São as únicas pessoas que conhecemos nas Escrituras que jejuaram 40 dias. Moisés, em Deuteronômio 9, Josué, em Êxodo 24, do 13 ao 18. Moisés jejuou por 40 dias, em Deuteronômio 9. Josué jejuou por 40 dias, Êxodo 24, versículo 13 ao versículo 18, porque eles estavam com Moisés. Elias, em 1 Reis 19, versículo 17 ao 18. E eu repito, o profeta Elias, 1 Reis 19, 17 a 18, jejuou por 40 dias, e o próprio Senhor Jesus, em Mateus, então esse jejum nunca é para suas necessidades. Esse jejum é para o domínio na sua vida, para a tomada de domínio na sua vida, sobre os poderes demoníacos, e para que as nações sejam mudadas. Esse tipo de jejum é algo que eu não recomendaria que você fizesse apressadamente. Certifique-se que o Senhor fala com você pessoalmente. Conheci pessoas que jejuaram 40 dias. Eu tenho uma delas, a minha esposa. Eu disse a Suzana, agora não faça isso, mas ela fez. De uma vez eu estou dizendo a você, eu quero dizer algo que eu não sei se fisicamente eu posso fazer. Eu nunca fiz, porque realmente eu quero ouvir de Deus. Mas você sabe, Suzana sentiu que o Senhor tinha dirigido ela, que ela podia fazer isso, e ela fez. Então Deus estava falando para ela fazer. Então, agora, qualquer coisa acima de 3 dias, quando você fizer, até o fim desse jejum, você deve fazer isso. Bem devagar, então entra devagar e sai devagar. Muito lento. Qualquer coisa durante os 3 dias, e vemos nas Escrituras, e você sabe que isso é incrível, sobre como o Senhor daria tais detalhes na Bíblia, até mesmo sobre quais alimentos comer quando nós saímos de um jejum, como as histórias que lemos na Bíblia, é quase sempre, para mim, você sabe, incrível. Então, 1 Samuel 30, no versículo 11, vamos ler isso. E descobriram que um dos seus homens encontraram um egípcio num campo, e trouxe-o a Davi e deu-lhe pão, e ele comeu, e fizeram beber água, e deram a ele um pedaço de pão, e bolo de figos, e 2 cachos de passas. E quando ele tinha comido, seu espírito retornou novamente para ele, porque ele não tinha comido pão, não tinha bebido água, por 3 dias e 3 noites. Incrível que Deus nos dê essas instruções sobre o que comer quando saímos de um jejum de 3 dias. Em 3 noites, o que eles deram a ele, vamos dar uma olhada mais uma vez. Se você for guiado pelo Espírito Santo, em um jejum de 3 dias, para sua família, ou para uma crise, você não deve comer qualquer comida, pão. Aqui está o que você tem que comer com o que deram a ele. Em primeiro lugar, eles encontraram o egípcio no campo e trouxeram Davi e deu-lhe pão, água
Ele comeu pão, então deram água para ele beber. E um pedaço de bolo feito de figos. E 2 cachos de uva. Então eu recomendo que você siga essa instrução, que conforme você vai saindo de um jejum de 3 dias, você não come carne, você sabe disso. Dando a nós bem aqui que o Espírito Santo colocou isso aqui na Bíblia. É sobre algum egípcio que eles encontraram em algum lugar? Não, é para você. O Senhor está dando instruções. Eu louvo o Senhor. É incrível. O que comer quando eu sair de um jejum? É incrível saber que Deus daria até mesmo o que comer depois do jejum, numa história como essa. Nem mesmo está falando para Davi, nem o seu homem. Porque o Espírito de Deus escreveria isso, é incrível. Quando você sai de jejum de 3 dias, você come pão, você bebe água, você pode ter aquelas barrinhas de cereais feitos com figos, aquelas coisinhas que você compra no supermercado, figos e passas, isso é tudo. Quando você sai de um jejum, então lentamente você vai aumentando a quantidade que você come. E coma devagar e descanse o máximo possível quando você sai do jejum. Não fale sobre o seu jejum para ninguém. Mateus 6,17, Jesus diz, não fale, ou você perderá os resultados. Você ouviu o que eu disse. Não diga. Seja por 3 dias, seja por 21 dias, seja por 40 dias. Mas se Deus falar com você dessa decisão de 40 dias, tenha muito cuidado. Eu recomendo que você converse com o médico antes. Entre nisso especificamente, você tem que tomar alguns cuidados. Mas seja qual for o jejum que você entrar, qualquer um que você escolher, você perde os resultados se você falar. Então, é por isso que a palavra de Deus é muito clara. Mateus, eu vou ler mais uma vez. Versículo 17. Ó maravilhoso Senhor, eu oro para que você aumente o seu poder na vida do seu povo. Enquanto eles tomam essa decisão em questão de jejuar, firme e seriamente, Senhor. Eles acreditam que eles devem fazer isso. Devem jejuar, Senhor, para que possam sair das crises. 3 dias e 3 noites sem comida nem água. Ou jejuar por 21 dias parciais, Senhor. Sem comer, meu Pai. Que você os lidere. Fale com eles claramente sobre o jejum de 40 dias, Senhor. Eu entrego os teus cuidados. E eu louvo, Senhor, pelo teu poder. Que você venha aumentar a unção na vida deles. No poderoso, glorioso nome de Jesus. E o povo de Deus concorda, dizendo amém. Shalom, shalom, povo de Deus, você que quer ser usado na revelação, nas suas pregações, na sua célula, por onde você andar, você que quer receber profecias da parte do Senhor, a Bíblia e os livros de cristãos, na sua soma, trazem para nós muitas dicas, muitos códigos que vão fazer você
ser usado em alto nível. E isso que é um segredo para muitos, eles não gostam de comentar. Nós fizemos um estudo com muitos homens e mulheres de Deus, profetas e profetisas, muito usados em revelação, e nós desenvolvemos um treinamento de revelação e profecia à luz da Bíblia, à luz de livros, à luz desses heróis de Deus que foram muito usados, né, nas suas vidas nessas áreas. Então, quer saber mais? É o único, não tem outro, tá bem? Me chama nesse zap aqui que eu tenho uma surpresa para você. Tchau, tchau. Shalom, queridos, gostaram do vídeo? Se inscreva no canal, porque estamos fazendo muitos outros vídeos, traduções de generais de Deus, tá? O que vai trazer muito ensino, vai trazer direcionamento, vai trazer muita revelação para você, amém? Mas se inscreva no canal, temos mentoria aos domingos, tá? Em live privada pelo YouTube, trabalhando com cura, batismo com o Espírito Santo, os 9 dons do Espírito, libertação, mapeamento espiritual, tá? Tudo que for relacionado ao reino, mas não teologia, tá? Mas misteriologia, mantologia, aquilo que vai trazer diferença para você. Também temos treinamentos todos os terceiros finais de semana do mês, tá? Em Curitiba, na nossa base. Também temos treinamentos em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, tá? Agora, a partir do meio de 2024 para frente, tá? Em 3 cidades na Europa. Tá? Hoje nós estamos, né, em Edeldorf, aqui na Suíça, mas provavelmente vai ser feito em Bolonha, tá joia? Em Portugal, tá? Estamos vendo a cidade ainda, tá? E na França. Então você vai poder participar desses treinamentos que costumam ser de 2 dias inteiros ou 3 dias, começando na sexta-feira à noite, terminando domingo de manhã. Tá? Coisas muito especiais vão acontecer. Entre em contato com a nossa equipe no www.comandoaguia.com.br, faça a sua inscrição, tá, para um desses treinamentos. Tá? Logo teremos na África de novo, então você é o nosso convidado especial. Vem, se inscreve. Se quiser entrar em contato com a nossa equipe, o celular é 55 Brasil, né? Mas se você já está no Brasil, 44-99928-3030, tá bem? Temos também o treinamento Generais de Deus, tem mais de 300 aulas, que treinou mais de 22 mil pessoas em 42 países. Você é o nosso convidado especial. Vem, não perca não. Que Deus te abençoe. É hora de avivamento. Tchau, tchau.